TV Câmara, Campinas. Cumprimentar aqui, né? Você sabe que esse menino aqui, desde que eu conheço ele, era menino, né? Mas eu acompanho um pouco a trajetória do Lino desde a Constituição e luta para criar o Conselho Municipal, né, de Cultura de Paz. E ele está engajado nessa temática, nesse tema há muito tempo. E é uma alegria, né, tê-lo aqui também, participando de mais esse ato. Flávio Lamas também. Eu tive uma primeira oportunidade de fazer um embate com o Flávio Lamas. Eu não sei se lembra, você era comentarista ou jornalista de alguma rádio? Não, era uma TV. Era TV, né? Era. E aí eu propus a criação do Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Na época, aquela lei de entorpecentes. Aí num debate lá, ele criticando, mas falando, mais um conselho, mais despesa. Aí eu estava no meu primeiro mandato aprendendo e tal, mas foi muito legal porque aprendi muito com ele também, né? Quero cumprimentar o Vagnão, você tem que vir para a mesa, Vagnão, que é o diretor do DPBEA, né? Estou esperando, você pode convidar, por favor. E, na verdade, assim, primeiro, uma alegria e honra poder recepcioná-los aqui na Câmara, na condição de presidente, nesse evento. Na verdade, quem vai conduzir o evento são vocês, né? Eu sou só anfitrião. Eu acho que esse tema, e cumprimentar todos aqui, os ativistas, não só da causa animal, mas também das pessoas que lutam aí em defesa dos direitos das pessoas com autismo, né? Porque a gente sabe que hoje os fogos, né, de artifício com estampido, além de causar perturbação, estresse, danos à saúde animal, também é muito violento para quem sofre de autismo. Então, eu acho que a gente tem que pensar como construir uma cidade, uma sociedade onde todos, né, tenham os seus direitos preservados. Sejam aqueles que não têm voz, e aí essas pessoas, né, ativistas da causa animal, muitas vezes assumem essa condição em defesa dos animais, dos direitos dos animais, e seja principalmente familiares, né, pais, mães, responsáveis, irmãos, tios, padrinhos, de pessoas que têm o espectro autista. Como sensibilizar, como levar a informação, como tentar mudar comportamento, mudar cultura, né, de uma cidade que até pouco tempo atrás não tinha olhar para essas questões, né? Infelizmente, a gente vem graças a Deus, numa evolução histórica, melhorando as relações, né, da sociedade, compreendendo melhor aí as diversidades que a gente tem aí nesse universo que é rico da sociedade. Mas é difícil, né? Eu já tive essa questão de fogos com artifício, quantas e quantas vezes o Lino acionava a Câmara, porque apesar de existir uma lei que proíbe, né? Não precisa nem falar no entorno dos estádios de futebol, mas em alguns momentos específicos, aquela pipocaiada de fogos. E aí, quem que você aciona, né? A Guarda Municipal, né? Como é que a Guarda age numa situação dessa, né? Como é que você identifica quem está fazendo isso? Então, é difícil até você conseguir aplicar a lei, né? O vizinho, muitas vezes, que podia ser ele, em tese, denunciante, né? Ele não faz de medo ou por represália, retaliação, não quer se indispor, não quer, né? Então, às vezes, a gente sofre ver os nossos direitos sendo solapados por vergonha, né? Por medos até de fazer o enfrentamento. Mas, diferentemente de quem está aqui, está disposto a assumir essa luta. E eu só fico feliz da Câmara poder sediar esse encontro e certamente é daqui fazer ondas, né, que possa chegar a toda a cidade e a gente atingir os nossos objetivos. Obrigado. E parabéns pela iniciativa, Lino, Flávio Lamas e todos os que estão envolvidos aqui nesse evento. Agora eu vou fazer diferente, agora eu vou para aí, sou espectador, né? E vamos chamar o Wagner aqui, que é diretor do DPBEA também,
militante da causa, luta nisso há muito tempo, né? E hoje também cumprindo um papel importante aí à frente da gestão municipal. Eu acho que esse local é seu aqui. Vem para cá, vai. O Wagner, ele veio aqui representando o prefeito, nosso também parceiro e amigo da paz, o Dr. Dário Saad, parceiro nosso de longa data, e que nós contamos aí com o apoio. Nós recebemos, de todas as autoridades que nós mandamos, nós recebemos 2 apoios oficiais, da Câmara Municipal de Campinas, através do Rossini, e do prefeito, do Dário, através do Conselho Municipal de Proteção e Cuidado com os Animais. Então, o Wagner veio aqui com uma carta mostrando assim a sua sensibilidade, o seu apoio formal à nossa campanha, que é uma iniciativa da sociedade civil, uma campanha de utilidade pública, sem fins lucrativos, e que já recebemos o apoio muito importante, que nos entusiasma, nos encoraja, que é do prefeito Dário Saad. E também vamos esperar aí quais são as próximas ações que a prefeitura possa fazer mais efetivamente em relação a ampliar e fortalecer essa campanha. Wagner, muito obrigado. Transmita nossos agradecimentos ao Dário, e se o Flávio quiser falar alguma coisa antes, a gente passa a palavra para o Wagner. Bom, gostaria de também agradecer a presença de todos vocês numa sexta-feira à tarde, né? Está todo mundo aqui e vieram por causa de um assunto de cultura de paz, né? Eu acho que mais para frente um pouquinho a gente vai falar sobre o que é a cultura de paz, explicar um pouco melhor, né? E na hora que o presidente estava chegando, eu estava dizendo por que era importante a educação, né? Só queria concluir essa ideia para por que é importante. A gente sempre está falando educação, temos que investir na educação, tá, né? A gente tem os países asiáticos que investem muito e transformaram uma sociedade que era tão atrasada, em 20 anos eles estão dominando o mundo, né? Então, mas eu estava querendo dizer por um motivo, mais por causa daquela mocinha simpática que está aqui com a gente, né? Por que a gente tem que ensinar de novo aquelas coisas que a gente aprendeu lá atrás, então, né? Porque se a gente não repassar o conhecimento, gente, a gente vai emburrecer o mundo. Nós vamos ter um mundo em que a gente não tem o conhecimento, né? Hoje a gente tem um Egito em que se transportava uma pedra de 14 toneladas para se fazer uma pirâmide, ela encaixava milimetricamente direitinho, uma perfeição absoluta. Hoje nós não conseguimos fazer quase que nada, né? A gente não tem uma perfeição, o conhecimento foi fugindo, né? Outro dia eu estava no domingo no Cemitério da Saudade, o presidente está de parabéns porque vai criar o dia da cultura, cultura funerária para a preservação da história e da cultura mesmo, né? Então, você vai no Cemitério da Saudade, você vê umas obras de arte de mármore Carrara que é esculpido num bloco enorme. Aquele bloco, o escultor imagina como seria um anjo e ali ele vai fazendo, inclusive, renda. É um trabalho tão lindo. Não tem mais. O Brasil trazia da Itália, sua terra, meu presidente, os artistas que vinham e que a gente faziam coisas lindas para cá, né? E estão lá, né? Então, a gente não tem esse conhecimento mais, né? A gente está perdendo esse conhecimento. A gente vê a mudança da grade curricular do ensino brasileiro extinguindo matérias de importância para colocar assuntos subjetivos, né? Então, a gente não vai perder muito disso, né? A gente vai perder muito da cultura, eu lamento muito, a gente lamenta, mas o mundo se renova a cada 100 anos. Quem sabe, com o passar do tempo aí, a gente tem uma reviravolta e a gente venha a valorizar a cultura, o conhecimento, o estudo, né? Aprofundar nas coisas, né? A gente acompanha o mundo hoje no celular em shortzinhos de 15 segundos, 20 segundos, e a gente não lê mais um livro. 93% da população brasileira não leu um livro nos últimos 3 anos,
93% da nossa população, né? É um número assustador, né? E já falei demais para o meu tamanho, está na hora do Wagner falar. Desculpa, Wagner. Imagina que é isso. Achou. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, queria cumprimentar o Rossini, vereador, um grande amigo, Flávio, também que vem acompanhando faz tempo na Casa Animal. Professor, um grande prazer também. Bom, além de diretor do Departamento de Proteção Animal aqui de Campinas, hoje, a pedido do prefeito, ele pediu que eu passasse aqui para dar os parabéns pela iniciativa, professor. Ele gostaria de estar presente, mas ele estava com outro compromisso já agendado, né? Mas ele pediu que eu passasse aqui e transmitisse realmente os parabéns pela iniciativa. Campinas tem, ao longo dos anos, se mostrado referência em políticas de ação de bem-estar animal. Tem o castramóvel, tem o SAMU, os consultórios, e eu acho que também na questão de iniciativas como essa, né, de cultura de paz, pensando em fogos, também Campinas pode dar o exemplo e ser referência, né? Sabemos que é importante ações que coíbem esse tipo de atitudes. É importante, né, que tenha uma fiscalização mais rigorosa, mas o grande segredo realmente, eu acho que parte da educação e da conscientização. Então, professor, eu acho que a iniciativa do senhor, como já aconteceu também em outras oportunidades, com o próprio Flávio, o Conselho CMPDA também, que foi muito importante, que não muito tempo atrás já vem dialogando com alguns clubes, conscientizando esses clubes, né, que é onde se concentra uma parte da população em épocas festivas, de final de ano, e acabam utilizando erroneamente os fogos de artifício. Então, acho que realmente esse tipo de ação e conscientização tem que se espalhar pela cidade. E isso não só pelo legislativo, mas pelo executivo, também pela sociedade organizada, que só assim, levando a mensagem a todos, a gente pode realmente conscientizar o maior número de pessoas possível. Eu estava conversando com o professor um pouco antes de começar, e a gente está falando da importância realmente, não de não ter só ideias, mas a gente começar a pensar realmente em ações de fato, né? Como teve o Flávio e o Conselho de visitar clubes, né, de levar carta explicando o motivo, mas também usar o executivo, né, nessa missão. Porque não, de repente, sei lá, ideia simples, mas que pode já começar a conscientizar, usar os consultórios móveis que estão nos bairros com um banner do próprio projeto, né, que as pessoas acabam se identificando e passando para outras pessoas, ou mesmo as redes sociais, né. Então, assim, tem uma série de ferramentas que a gente pode explorar e pensar com calma, mas que realmente tem que sair da parte do ideal e partir para a ação com iniciativas como essa, né? Então, eu dou parabéns a todos que estão aqui, presente hoje, como foi falado, não é fácil, numa sexta-feira, às 5 da tarde, e a gente vê pessoas que realmente acreditam em mudanças de cultura e estão aqui presente, buscando essas mudanças. Professor, eu já tinha comentado com o professor um pouco antes que eu tenho um outro compromisso em Souza, às 18 horas, e eu vou precisar realmente sair, peço desculpa por isso, mas fica aqui mais uma vez o cumprimento do prefeito Dário Saad e os parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Transmita para o Dário os nossos agradecimentos e uma sugestão, que a gente faça o lançamento da campanha lá no Salão Azul, já não só com boas ideias, mas com propostas concretas. Sim. Da participação da prefeitura em relação a não só a educação, mas como a coibição, para que a lei seja cumprida e nós tenhamos uma cidade mais silenciosa, compassiva e sem fogos de artifício com estampido. Fala para ele que nós esperamos, estamos ansiosos, que ele brilhe com amor, sem estampido. Será transmitido o recado, professor. Pessoal, mais uma vez, desculpa, eu preciso me ausentar. Espero que o trabalho aqui, que a reunião tão importante, seja bem próspera, com ideias e com propostas. Tá bom? Obrigado. Imagina, obrigado. Pessoal, só um minutinho. Eu vou sugerir que a gente bata palma, igual faz o linguagem de sem sinais. Barulho.
Porque o Thor já saiu correndo ali, ó. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Professor, me desculpa, viu? Imagina que isso. Ó, de coração, manda um abraço pro Dário Será lá. dado, com certeza. Nós estamos contando muito com a força dele lá, tá bom? Tá, e pode nos procurar depois, no Ah, quarto, vamos a gente- sim. Tamo junto. Vamos sim. Tá, olha lá, eu fico aqui. Vamos. Nádia, agora nós vamos fazer uma harmonização, que na verdade era para ser lá no começo, mas nós estamos nos harmonizando aí e agora a Nádia vai contribuir com... Fica à vontade. Você quer... Fica à vontade, pode sentar. A Nádia é da Brahma Kumaris Campinas e do movimento, fundadora, como eu, do Movimento Internacional por uma Cultura de Paz. Boa tarde a todos. Om Shanti. É uma palavra em hindi, do qual nós, da nossa organização, temos como um lema dizer: eu sou um ser de paz. E como ser de paz que todos somos, em essência mesmo, muitas vezes as nossas atividades ou muitas vezes as nossas palavras e comportamentos estão muito longe dessa conduta, mas a essência é paz. E por termos essa essência, com certeza essa busca é muito grande. E hoje, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa harmonização, essa meditação, porque nós acreditamos que a paz sem silêncio não é paz. E o silêncio não é parar de falar, o silêncio não é parar de fazer barulhos, né? O silêncio não é fazer um cachorro parar de latir, mas o silêncio é parar de pensar coisas negativas e inúteis, de brigas, de fofocas, de ciúmes, de comparações. Parar de pensar aquilo que possa destruir, mas pensar muito aquilo que possa construir um mundo melhor. E é isso que nós queremos. A organização Brahma Kumaris, uma organização internacional espalhada pelo mundo, mais de 130 países, mais de 8.000 pontos, com sede na Índia. Ela tem esse propósito de trazer esse momento presente de cada indivíduo sendo único quando ele vive a sua verdade. Então, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer esse momento. Todos com os pés, as plantas dos pés no chão, coluna ereta, por gentileza. Vocês podem fechar os seus olhos. Eu não trouxe nenhuma música para que realmente a gente comece a perceber nossa respiração. Então, toda a nossa atenção é inspirar lentamente, levando o ar até o abdômen. Preencha os seus abdômenes, preencha os seus pulmões, pare o máximo que possa na traqueia e solta lentamente pela boca. Continue fazendo essa inspiração e expiração e eu vou conduzir alguns pensamentos. Então, nesse momento, percebendo a respiração, tomando consciência que muitas vezes a gente, pela correria, pelo excesso de responsabilidades, nós nem conseguimos perceber a história, a vida, o momento e a beleza de cada situação dos quais nós convivemos. Mas quantas vezes eu estou presa a celulares, presas aos relógios, preso a situações que muitas vezes me atormentam, que são situações conflitantes e desafiadoras. Mas agora nós vamos olhar a vida, deixando esse cenário de situações adversas, e vamos criar um cenário na nossa tela mental,
onde eu possa ver uma natureza ao meu redor muito especial. Uma natureza onde tem pássaros, há animais em todos os tamanhos, árvores, flores, lagos, riachos, aquilo que te agrada. Pode ser também um mar. Coloque cor na sua cena, no seu cenário. Olhe uma cena de um cenário onde a natureza ela é sem ruídos, onde traz violência. Ela é sem ruídos no convívio dos animais com os seres humanos, ou vice-versa, ou entre eles. Porque nesse ambiente, coloque uma palavra bem forte na sua tela mental, que é 3 letras apenas, e que tem uma grandiosidade muito importante na vida de cada um. É a paz. A paz não é a ausência da violência, das guerras, mas é a paz, é você construir, em primeiro momento, na sua tela mental, e depois trazer isso na ação da sua vida, que é possível. Uma reforma planetária, onde eu, você e todos nós vamos levar, através desse momento, a força desse lançamento, dessa cultura de paz sem violência. Mas trazer na tela mental a possibilidade onde a natureza, os animais, os seres humanos se comuniquem em simplesmente sentir no coração a essência do ser que habita em cada um de nós. Respirem profundamente. Sinta mais essa imagem que você produziu na sua tela mental de um ambiente de paz, onde a comunhão dos seres com os seres humanos, com os seres animais, em todas as espécies. Mas coloque uma coisa que faz parte da paz: o amor. Sem amar, em primeira instância, nós mesmos, essa autoestima, nós não conseguimos amar o próximo. Sempre vai ter barreiras. Então, tirem as barreiras, tirem os preconceitos, tirem os distanciamentos e abracem uns aos outros. E abraçar é aceitar, é ter empatia com as dores, do excesso dos barulhos, começando com o excesso de pensamentos destrutivos e indo até chegar na violência, do qual nós estamos aqui juntos lançando esse momento de paz e amor, sem violência dos barulhos dos estupins. Então respirem profundamente e lentamente. Eu convido a todos que abram seus olhos e olhem na tela mental do outro, que é bem no centro da testa, existe uma energia pulsante de luz. Olhe um para o outro, vendo essa estrela brilhante. E internamente eu vou dizer: eu sou um ser de paz. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser de paz.
Respirem. E nessa consciência a gente consegue entrar na tela mental de todos nós e formar uma linda e profunda consciência, abrangente e expansiva. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Gratidão. Sem palmas. Maravilha, gente, maravilha. Agora nós vamos ouvir um poema da Luna Almeida Rimoli, que é escoteira do grupo Pérola Binton. Byton. Isso? Não sei porque eu li Binton, está escrito Byton. A mamãe da Luna, seu nome? A Raquel Rimoli, papai? Leandro. E a vovó? Valéria. Está toda a família aqui, ó, que maravilha. Ah, vovô? O Edson. Aí, maravilha. E a senhora? Amiga. Ah, amiga do vovô. Esse poema, gente, foi assim, uma meditação que a mamãe fez e foi, depois dessa meditação, intuída no poema, não é isso? E ficou lindíssimo. Vamos lá, então. Oi, eu sou a Lobinha Luna e vou... Sim? Oi, eu sou a Lobinha Luna e vou ler um poema para vocês. Naturalmente pacífico, animal do latim, também é animal e representa aquele com vida, animado. Quem, pois, nunca se animou a ver um cachorro brincando, um gato te fazendo carinho entre as pernas ou um pássaro voando? Quem, pois, já acompanhou a transformação de uma borboleta e nunca pensou, que linda essa natureza? Quem, pois, ao caminhar solto por aí, não esbarrou na beleza do canto de um bem-te-vê? A vida é tão farta de beleza, tão cheia de riqueza, que precisamos nos distrair para não ver e ouvir. Os animais nos ensinam sobre coragem ao enfrentar seus medos para nos proteger. Já parou para pensar? Por que quando o mendigo tem coleira? Porque ele dá e recebe amor gratuito, que supera qualquer fronteira. Os animais podem ser selvagens, exóticos e domésticos, e estes atuam muitas vezes como médicos. Tem pessoas que continuam animadas, pois têm seu grande amigo de quatro patas. Tem pessoas que são acamadas e conseguem sorrir ao serem acariciadas por seus amigos de quatro patas. Portanto, reflita. Sua celebração pode ser sim bonita, com um brilho no céu e silêncio que não altera a rotina. O ser humano recebe tanto da natureza e dos animais, podendo ser bem gentil em continuar promovendo a paz. Obrigada. Que lindo. Animou. Empolgou. Gente, gostaria muito de agradecer aqui a presença da Maria Aparecida Pascoal, nossa Cida, da Associação da Ecoterapia de Campinas. Eu nem vou falar o ex, viu? Vou deixar assim, né? Não existe mais. Vai saber, né? Mas ainda sonho com muitos autistas assistidos pela associação. Olha, isso aí. A Sônia Aparecida Almeida, Serviço Social da Terceira Idade, Soninha. Ângela Maria Brondal, Movimento Política e Espiritualidade. Oi, Ângela, muito obrigado pela presença. O Movimento Política e Espiritualidade é um parceiro nosso, já atuando a nível nacional, né? E a Ângela é de Valinhos e está nos honrando aqui com a sua presença. Muito obrigado, viu? Representando o movimento, né? A Suzy Ferraz, coordenadora técnica da PAICA, vai falar para a gente agora sobre os autistas. Por favor.
É porque vai registrar lá. Vou colocar a sua apresentação, mas aí eu te dou o passador de slides, tá bom? Tá ótimo. Então, quando ela vai colocando, né, os slides, eu gostaria de agradecer imensamente, Lino, né, pelo convite, Luiz e a Cida, né, que são nossos parceiros. O PAICA é uma instituição que trabalha com pessoas com autismo. Obrigada. E a gente fica realmente muito feliz de poder participar. Então, eu vou trazer bem rapidinho para vocês, né, algumas coisas em relação ao autismo e esta questão do barulho, né? Então, as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, elas podem ter um transtorno sensorial da sensibilidade auditiva. E isso é muito importante que a gente saiba. E eu vivo isso no meu dia a dia, né? Eu sou mãe de gêmeos, hoje eles têm 17 anos, vão fazer 18. O Miguel está dentro do espectro do autismo. E o Matheus, a gente diz, ele está dentro... Deixa eu ficar desse lado, que eu acho que é melhor, você não precisa ficar olhando para lá e para cá, né? E o Matheus, a gente chama do fenótipo ampliado. Então, o que é isso? Ele tem várias características do autismo, mas não todas para fechar o diagnóstico, né? Então, os dois têm várias características. E o Matheus tem também o TDAH, né, que é o transtorno de atenção e hiperatividade, e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que hoje tem sido realmente muito desafiador, principalmente para as nossas escolas, para os nossos professores, né, lidar com crianças dentro desses transtornos. Então, é muito importante a gente entender que, às vezes, a gente fala, mas ele faz manha porque quando faz barulho, quando ele quer alguma coisa. Não, né? Não é uma birra. Ele pode até ter um episódio que a gente ache que seja uma birra, mas é um transtorno, é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento do cérebro, que afeta a funcionalidade do cérebro. E aí, se a gente perguntar, então, tem alguma coisa na hora que formou o cérebro que está errado? Não, não tem nada errado. Né? O funcionamento dele, a maneira com que ele vai, ao longo do tempo, se desenvolvendo, este funcionamento é diferente. E aí, para ser autismo, tem que ter duas características que precisam estar presentes, que é a questão dos déficits sociais. E o que envolve o social? A linguagem e a interação, né? Então, tem prejuízo sério nessas duas questões e tem prejuízos sérios nos comportamentos estereotipados ou repetitivos. Então, ou ele fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, só quer fazer aquilo, tem dificuldade de sair daquele momento que ele está. E aí entra também as questões sensoriais. Uma coisa muito importante da gente saber é que, na última estatística do autismo, nós tivemos... Foi feita nos Estados Unidos, claro, mas representa o mundo. Cada 36 pessoas, uma tem. Uma está dentro do espectro do autismo. O que significa isso? Que se a gente tiver mais de 36 pessoas na nossa família, provavelmente a gente vai ter alguém ali que está dentro do espectro. Mais de 36 amigos, provavelmente. Então, já está uma coisa muito comum. Não dá para a gente falar de causa de tudo isso, mas é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, então, dentro do espectro, tem alguns sinais, então, alguns sintomas, estereotipias, e dentro das disfunções sensoriais está a questão auditiva. Então, quando acontece uma sobrecarga sensorial, então, o que é isso? Né? Então, o nosso cérebro recebe os estímulos. O cérebro das pessoas com autismo tem o baixo processamento desses estímulos todo. Então, o que significa isso? Eles têm dificuldade. Nós estamos aqui, se vocês prestarem atenção, tem um barulhinho do ar-condicionado, né? Andando, quando o Thor anda aqui, o barulhinho... A gente nem percebe. Mas uma pessoa que tem a disfunção sensorial na questão auditiva, todos esses barulhinhos estão entrando. Então, para ele processar tudo isso no cérebro ao mesmo tempo, é muito cansativo, é muito difícil.
E se esses barulhos forem muito altos, como os estampidos dos fogos, ele pode ter crises igual Thor. Não para de andar, entra embaixo da cama, entra... Né? O Miguel teve muito isso, diferente dos animais. Né? As pessoas com autismo, a gente vai trabalhando essas questões sensoriais, vai fazendo dessensibilização, e eles vão conseguindo melhorar. Hoje, o Miguel já não se preocupa tanto mais, não se incomoda tanto mais com os fogos, se a gente avisa, filho, nós vamos em tal lugar, vai ter fogos. Hoje eu também moro perto da ponte do Guarani, então eu falo, filho, hoje tem jogo, pode ser que tenha fogos, tá bom? Então, a gente, quando se prepara, né, fica mais fácil, mas já foi muito difícil. Já passamos Réveillon com ele embaixo da cama, escondido, por conta dos fogos. Né? Então, realmente, esse é um trabalho de uma união coletiva, e eu coloco minha instituição, coloco a minha pessoa, né, enquanto mãe do Miguel, realmente para colaborar com essa causa. Então, todo esse acúmulo é que vai fazer com que ele tenha uma crise, com que aconteça alguma coisa dentro dessa desorganização que eles entram. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, não sei se vocês sabem, é que, quando a gente diz um transtorno sensorial, ele pode ser para mais, mas ele pode ser para menos também. Tá? Então, você vai falar assim, nossa, então todo autista se incomoda com barulho? Não. Pode ser que tenha um autista que tenha uma hipossensibilidade, então ele nem escuta. Né? Para ele, aquilo não incomoda. Né? Então, porque entre as pessoas com autismo, eles também têm as suas diferenças. Né? Então, é muito comum mesmo a gente ver, né, como o Flávio estava falando, pessoas com autismo aí que colocam a mão na orelha, né, o tempo todo quando escutam algumas coisas, porque a maioria deles realmente estão dentro deste transtorno. Então, quando a gente diz da questão sensorial, a gente tem que saber que é uma condição ligada ao sistema nervoso central. Né? É lá dentro, é no funcionamento. Que ele compromete, sim, a qualidade de vida e o desenvolvimento da pessoa. Que ele deixa o cérebro com dificuldade para compreender, filtrar e escolher como reagir a alguns estímulos. Então, neste momento da crise sensorial, a pessoa faz coisas que ela nem tem ideia, depois que vê, já fez. Né? Faz com que a pessoa fique mais sensível e seja fortemente afetada pelos sons do ambiente e, às vezes, até pelo som do próprio corpo. Às vezes, eles ficam escutando até o coração bater e aquilo incomoda. Né? São coisas que a gente não tem nem ideia. Né? Então, alguns estímulos que são considerados normais para a gente, para eles é muito difícil. Né? Causa aversão. E causa, inclusive, gente, dor física mesmo. Tá? É difícil a gente entender isso, mas é verdade. Dói o ouvido deles ouvindo algum barulho, né? Alguns barulhos. Tem um filminho bem rapidinho, 2 minutinhos só, que eu queria passar, para a gente entender, né, só um pouquinho como que isso entra dentro da pessoa que está, né, nessa disfunção sensorial. Vai ter que ir lá onde você baixou aquela hora. Peraí. Tem que baixar. Tem que fechar, Gélia, assim já resolve? Você fechar, Gélia. Minimiza. Que ela é foda animal. Fechar os dois. Você cita? Fala. Eu vi isso, foda animal. Vamos pôr aqui.
Então, só para a gente perceber, né, como sons. Imagina, né, colocar um refrigerante no copo, alguém tomar no canudinho, para a gente mastigar, a mastigação, para a gente, né, isso é muito natural. Mas para eles realmente pode ser uma sobrecarga muito grande. Então, imagina, né, um barulho realmente dos fogos do artifício, como para eles pode ser uma coisa, né, bem difícil mesmo. E muito obrigada por poder fazer parte desse momento, obrigada por me convidar, e estou à disposição, né, se alguém precisar aí de alguma coisa em relação ao autismo, estou à disposição. Maravilha, Suzy, muito boa explanação sua. O filme sensacional. Eu tenho percebido com o Thor, porque nós acabamos adotando um hábito de acordar às 5 horas da manhã. Porque de manhãzinha é o tempo que ele tem mais crises. Então, acabou acontecendo que a gente acaba acordando às 5 e eu já dou remédio para ele e já saio para andar com ele na rua, porque andar também faz bem para ele. É a psicomotricidade, né? E daí, às 6 horas, 5 horas da manhã, até às 6, a cidade é um silêncio. A partir das 6, começa carro, começa aqueles lixos, pá, porque as pessoas não fazem, joga, pá, os ônibus fazem, o Thor dá pulo cada vez, faz, coisa que a gente não ouve. Então, a cidade é muito barulhenta, muito barulhenta. O fogo seria, assim, com estampido, seria uma aberração do barulho. Mas a cidade já é muito barulhenta. E a gente, é isso que você falou mesmo. Quem tem hipersensibilidade sensorial acaba absorvendo isso o tempo todo. Uma vez no estado meditativo, eu ouvi o barulho da minha própria respiração. Se imagina se nós ouvíssemos o barulho que o nosso corpo faz, o sangue circulando, é um inferno, né? Então, a gente não tem ideia, né? Uma pessoa fica feliz, vai lá e solta um rojão, não tem a menor ideia do que está gerando para um monte de pessoas, né? Então, muito obrigado, foi muito esclarecedora a sua explanação. Eu queria também aqui registrar a presença da Angélica Soares, né? Nossa querida parceira de longa data, defensora dos animais aí, da Fórum Animal, né? Muito obrigado, viu, Angélica, pela presença, e que você continue firme aí na sua luta aí pelos animais, que a gente tem acompanhado e está muito contente em ver o seu esforço, o seu trabalho, tá bom? Eu vou fazer uma pequena explanação agora sobre a campanha. Lógico, Luiz, fica à vontade. Eu acho que essa campanha deveria ser feita em todas as escolas de Campinas, porque a educação começa com as crianças. E seria muito importante que as crianças ouvissem o filme. Não, põe para que está gravando, por favor. Está gravando. Por favor. Que as crianças ouvissem o filme. Isso é muito importante, que a educação vem das crianças, gente. Nós estamos falando para adultos aqui, e nós nos esquecemos sempre da parte mais importante, os jovens. Eles são o nosso futuro, e a educação está neles. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Você vê que a campanha fala assim, por uma cidade silenciosa, compassiva. Nós perdemos a compaixão, ser compassivo com o outro ser humano, com os animais, com a natureza. Eu estava conversando com um amigo, com o Marcelo Robeika, ele falou assim, os fogos, os rojões, eles quebram os ovos dos pássaros. Se a gente não está conseguindo nem sensibilizar, ter compaixão, ser compassivo com a outra pessoa que tem uma hipersensibilidade, imagina a gente criar esse sentimento em relação ao ovo de um pássaro, a uma árvore, a água. Você imagina a transformação que faz na água que nós bebemos, um choque desse, né? Então, a gente tem muito para caminhar e eu acho que a educação, sem dúvida nenhuma, a nossa campanha é educativa e atuar nas escolas é importante. Nós convidamos a Secretaria de Educação e vamos esperar que a gente tenha algum retorno em relação a isso. Eu participei.
O Fábio me quebra, né? Eu sou mais sonhador. Vai dar certo, tem que ter fé, né? Eu participei efetivamente da criação da Lei de Educação Ambiental em Campinas, né? Eu acho que o Rossini lembra bem disso. Foram 2 anos. E a educação ambiental, nós temos a questão da educação formal, a questão da educação informal e da educação feita pelo exemplo, né? A educação feita pelo aquilo que nós fazemos na sociedade. Então, todos nós temos esse compromisso com a educação, quer queira ou quer não. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação da campanha. Tá bom, obrigado. Esse é um bottom, né? Com o cachorro ali sofrendo com os fogos, com o estampido. Brilhe com amor sem estampido. Então, quando a gente fala brilhe com amor, a gente está falando do cerne da campanha. É do amor. Então, quando a gente fala em propostas de política pública, propostas educacionais, a partir de uma cultura de paz, o como fazer é tão importante como o que nós queremos fazer. Então, o como fazer de forma pacífica e amorosa. Muitas vezes a gente confunde isso com passividade, com falta de proatividade, mas não é assim. Nós precisamos ser firmes, amorosos e eficazes no nosso processo educacional. Então, brilhar com amor é aquilo que a Nádia falou. Primeira coisa, amor a si mesmo. Depois, amor a Deus, eu penso. E daí a gente espraia isso naturalmente ao redor. Então, na minha perspectiva, a primeira coisa mais importante é a gente levar Deus em consideração e se amar, né? Então, só assim a gente vai ter uma sensibilidade para poder amar o próximo, ser compassivo com os animais, com a natureza, né, com todos os seres que habitam esse ecossistema chamado cidade. Por uma cidade silenciosa, compassiva é uma outra palavra-chave, e sem fogos com estampido. Então, a questão nossa não é nem o fogos em si, o brilho do fogos, mas o estampido. Se o fogos não tiver estampido, está tudo bem, nesse aspecto, né? Então, aqui, rapidamente, aqui é um convite para para todas as pessoas participarem da nossa campanha, Brilhe com Amor Sem Estampido. Cada ação conta. Então, eu vejo assim que muitas vezes nós não compartilhamos, nós achamos que não fazer um comentário tudo bem. E aí eu vejo uma coisa assim impressionante, a falta de fé. Eu fiquei pensando o que falar aqui, eu falei, nossa, eu vou falar de fé? Sim, nós estamos sem fé. Eu converso com as pessoas não acreditam. Os políticos, então, assim, estão em descrédito, as pessoas não acreditam. Daí eu falei, mas você precisa ter fé, e elas vão para o lado, assim, a política nossa está muito desgastada, né? Por isso que nós precisamos de pessoas que a gente sinta a verdade, que a gente sinta que existe boa intenção, foco no bem comum. Todo mundo ninguém acredita mais nesses discursos que a gente está careca de saber. Antes do político começar a falar, a gente já sabe o que ele vai falar. A gente já sabe a hora que a gente tem que bater palma, a hora que a gente tem que sorrir, a hora que a gente já sabe tudo. E eu estou falando de senhoras. Né? Estou falando de senhoras que aparentemente não entendem nada de política. Mas eu converso com todo mundo na rua, converso com moradores de rua, converso... as pessoas estão conscientes mais do que a gente imagina. Então é importante, e nós queremos identificar essas pessoas que têm uma missão abençoada e divina dentro da política. Porque é esse aí que nós precisamos estar juntos e ajudá-los a desenvolverem a sua missão. Então, a fé começa com a fé em Deus, em primeiro lugar. Eu penso assim.
Depois, a fé em si mesmo, que faz parte do amor próprio. Nós perdemos a fé em nós mesmos. Então, quando eu falo assim, nós vamos fazer uma campanha para acabar com os fogos. Ah, para. Não, você assina aqui o abaixo-assinado. Não acredito. Não vai fazer efeito nenhum. Imagine, isso aí não vai dar nada. E a pessoa que reclama, que sofre, que o tempo todo... Porque quando soltam fogos lá perto de casa, o meu WhatsApp enche. Um monte de gente, né? Daí, a gente faz uma reunião dessa, lógico, todas as pessoas têm os seus dia a dia, sua correria, que não está fácil. Mas muitos não vêm porque não acreditam. Eu não vou lá perder meu tempo, não vai dar nada. Falta fé. Então, a gente precisa de fé. Fé em Deus, fé em nós mesmos, que nós estamos num mundo de transformação, num mundo de transição planetária, e as coisas estão mudando, quer queira ou quer não. Basta olhar para ver o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é fé. Então, eu estou pedindo aqui para ler o artigo, como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Uma amiga minha me lembrou hoje, ela falou assim, em relação a isso, você fala do filme O Efeito Borboleta. Fala para a pessoa assistir. Uma pequena ação, ela desencadeia outra ação, outra ação, outra ação, outra ação, outra faz aqui e vai desencadeando e forma um cenário, de repente, que a gente não esperava. Então, se a gente tiver uma postura ativa, firme, perante consigo mesmo, né? E que seja amorosa, acreditar na força do amor. Eu não acredito que eu estou falando isso. Mas eu conversei com Deus e falei assim, eu quero aprender o que é esse tal de amor. Me ensina o que é amor, porque eu não sei se eu sei o que é amor. Daí Deus ouviu minhas preces. Só que eu achei que ia aparecer uma loira de olhos azuis na minha vida. E ele me manda o cachorrinho. Olha lá. Para me ensinar o que é amor. Para me ensinar a ser gente. Então, pequenas ações são importantes. Por isso que quando eu fiz o primeiro discurso aqui cedo, agradecendo muito a presença de todos vocês, é porque eu tenho essa gratidão mesmo. Nós não estamos aqui por acaso. E eu sou muito grato a todos vocês por isso. O vídeo traz mensagens poderosas e histórias inspiradoras. Assiste e compartilha com seus amigos e familiares. Juntos podemos ampliar o alcance dessa mensagem de paz. Então, nós temos uns vídeos, por exemplo, eu fiz uma entrevista muito assim, natural, uma coisa assim, sem muita preparação. E foi muito bom. Fiz lá com a Nina na Feira Hippie. Muito bacana. Então, por que é bacana? Porque tem verdade, né? Ela foi espontânea. E essa verdade é que move, né? Então, qualquer ação que você possa fazer, compartilhar alguma coisa, você vai estar se conectando com Deus e com a mensagem de amor e com a mensagem da campanha. Então, começa primeiro aqui e aqui no coração. Então, a gente não deixar de fazer. Se engajando, comentando o artigo no vídeo, compartilhando nas redes sociais. Então, todo marketing sabe dessas coisas que hoje são muito importantes. Chega na nossa hora, a gente não faz. Então, é importante que a gente faça, a gente tome consciência da importância dessas pequenas ações. Dê o seu like, um simples gesto, mas com grande impacto. Clique no botão like para mostrar o seu apoio à campanha. Cada curtida é um voto pela paz. E isso que é importante. Você não é fazer campanha, dar um clique porque eu estou pedindo ou porque eu estou acostumado, eu nem sei o que eu estou fazendo, vou lá e dou um like. Não, você engajar de verdade dentro de você em primeiro lugar. E depois isso tem uma força. A questão do clique é uma manifestação externa, mas ela começa primeiro no nosso interior. Comentários importam. Deixe seus comentários abaixo do vídeo, compartilhe suas reflexões, histórias pessoais ou palavras de incentivo.
Quando você comenta, está contribuindo para uma cocriação de um mundo melhor. Então, nós somos seres co-criadores, né? Então, por exemplo, o discurso da Suzy, ela nos ajudou a cocriar um mundo melhor a partir dos seus esclarecimentos, a partir da sua experiência, das suas vivências, e isso aí muda a gente, e a gente muda o mundo. Juntos podemos construir um mundo sem guerra e sem violência. Cada ação positiva nos aproxima desse objetivo. Vamos espalhar o amor e ser parte dessa mudança. Então, aí volta o negócio da fé de novo, né? Nós trabalharmos essa fé. Eu nem vou contar o que aconteceu comigo ontem, que é uma história incrível. Assinar o abaixo-assinado. Então, nós temos um abaixo-assinado, já não é o primeiro que a gente faz com o mesmo tema. Mas é importante, porque a gente vê o número aumentando. Eu vejo um por um. E é bacana, porque por tudo isso que eu falei antes. Então, tem muita gente que fala para mim, eu não acredito em abaixo-assinado. Mas o nosso abaixo-assinado não é só um abaixo-assinado. Tem o abaixo-assinado, nós estamos fazendo o lançamento da campanha hoje aqui, nós estamos com o Rossini hoje aqui, que é importantíssimo nesse processo, não só como representante da Câmara dos Vereadores, como do processo legislativo, mas como vereador, como político. Então, cada um de nós aqui tem um papel dentro da sociedade. E esse papel que o político tem, ele tem uma grande oportunidade, mas também tem uma grande responsabilidade, como todos nós. Mas a expertise do político é uma expertise em particular. Como nós, da sociedade civil e como educadores, é outra em outro particular. Então, nós vamos fazer juntos. Aqui é importante, nota, estampido. O que significa estampido? Eu vejo muitas pessoas falar barulho, não é só um barulho comum. Estampido é um termo que se refere a um barulho intenso, impetuoso, inesperado e seco. Geralmente provocado por um raio, um trovão, um tiro, um estouro de escapamento, um rojão ou um morteiro, dentre outros. É um som repentino e forte. Aí que está a história da cultura da violência do estampido. Você está relaxado lá, você imagina, eu moro perto, a 300 metros de um hospital. E nós temos fogos de monte lá. Então você está sossegado na sua casa, de repente, pau! O autor dá pulo, ele arregala o olho, o coração dispara, ele sai andando para casa, para lá e para cá. Muitas vezes eu ponho ele no carro e tenho que sair embora de casa, eu fico escondido, eu tenho que ir embora de casa. Eu fico rodando lá no Cambuí, esperando o tempo passar, acabar o jogo, depois as pessoas comemorarem e tal. Daí eu volto, 10h30 da noite para casa, e os caras soltam o rojão assim mesmo. Então, a questão do estampido é o inesperado. É aquele impacto que dá, muito forte às vezes, que gera um pavor, gera um susto, né? Então, aqui, a questão dos fogos com estampido, ele gera um sofrimento, e não é pouco. Eu estava com a Eli, tomando um café lá, numa mercearia perto de casa. A Eli é minha vizinha e está uma pessoa fora de série e tal, já aderiu à campanha e tal. A gente estava tomando café lá, eu e ela e o Thor. Saiu da nossa frente, eu olhando um menino de uma loja em frente, ele pegou uma bomba desse tamanho, acendeu e soltou a 5 metros da gente. Aí, nós dois com a camiseta. Mas eu vi no menino, eu não vi maldade, eu vi um menino fazendo arte. Sabe? Eu não vi que ele estava, olha, eu vou... Pô, a gente foi jovem, a gente foi criança, a gente... né? Mas aí é a questão da cultura. A partir daquele momento, o pessoal que tem bastante funcionário lá na empresa, nunca olhava na minha cara. Eu dei um piti lá, porque eu surtei, né? Daí, agora todo dia o pessoal olha para mim, eu faço assim, todo mundo cumprimenta. Mas é questão de educação, né? De cultura.
Era isso a apresentação da campanha de forma macro, né? Então, eu queria ouvir agora o Flávio, nosso querido parceiro, nós estamos juntos. Meu amigo, vocês sabem, desconta 90%. E depois nós queremos ouvir com muito carinho o Rossini. Então vamos lá, Flávio. Bom, eu quero começar defendendo os políticos. Eu não sou candidato a nada, tá? Nunca fui, até foi fácil a decisão. Eu perguntei para minha mãe, se eu for candidato, você vota em mim, mãe? Ela falou assim, eu não, eu te conheço bastante. Então eu falei assim, não vou ser candidato. Tá bom. Tá. Bom, só queria dizer o seguinte, por que a gente está aqui hoje, a gente não está na prefeitura, a gente não está numa praça? Porque uma Câmara Municipal, o Legislativo, é o lugar que representa o povo. Se a gente não tem bons políticos, se a gente não tem o maravilhoso, é porque a gente não elegeu os ideais, né? E a gente sempre acha assim, quem são os candidatos? Ah, só tem candidato. A gente nunca incentiva os bons a serem candidatos. E os bons que estão aí, eles conseguem sobressair e garantir um mínimo de democracia para a gente poder conviver, né? Então, na hora que você pediu para o presidente da Câmara, Rossini, eu queria um espaço para a gente fazer um trabalho. Ele falou assim, está lá o plenarinho, né? Não teve uma vez que foi negado. Muito rápido, inclusive. Muito rápido. Inclusive. Então, assim, quando chegar a hora, quando chegar o dia, a gente saber escolher. Se os bons não ocuparem o espaço, os maus ocuparão. E aí a gente reclama. Então, vamos fazer a nossa parte escolhendo os bons, né? Bom. Só deixa eu falar uma frase que eu gosto de lembrar sempre, que eu lembrei agora que você falou. Tem uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso, exatamente, né? Bom, mas vamos voltar ao tema aqui, que é dos fogos. Então, eu queria lembrar duas coisas. Bom, os clubes de Campinas faziam soltura de fogos. E a partir de um movimento que a gente fez no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, nós fomos a cada clube de Campinas, conversamos com os presidentes e pedimos para parar de soltar porque é ilegal. E aí eles pararam. Aí nós começamos a ir, no final do ano, aos condomínios e levar uma carta do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Isso faz uns 4 anos. Os condomínios estão multando moradores que soltem fogos. Então, a gente tem em Sousas, por exemplo, esse ano, no distrito de Sousas, vocês sabem que Campinas, 2/3 de Campinas está dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental. E a gente, e lá em Sousas, foi o ano que menos teve fogos na nossa história. Foi esse ano agora passado, esse final de ano, né? E olha que eu tenho um problema sério eu tenho 7 cães, uns 10 gatos, tal, passarinho, né? Tal. Bom, então, como a gente faz... A Bibi morreu agora há 1 ano, mas o que a gente fazia com ela, que ela ficava super apavorada como Thor. A gente pega o carro e vai para Dom Pedro e segue aqui para Atibaia e vai andando até passar meia-noite e passa a virada do ano na estrada, né? Não estou reclamando não, tá? Eu acho assim, né? Acontece. Campinas é proibido comercializar e produzir fogos, mas Hortolândia não, está vizinho e eles tem uns barracões enormes ali. E o prefeito de lá não faz nada porque aquilo dá dinheiro para a cidade, né? Então, qual é uma solução? Gente, se a gente não discutir e encontrar soluções para a gente lutar, a gente vai ficar batendo no vazio, né? Então, em termos práticos, eu lembro que uma vez, quando a gente começou a falar disso aqui em Campinas, veio um representante da Associação Brasileira de Fogos e Artifícios, né, de produtores. E eu conversei muito com ele, e a gente ficou sabendo assim, são 53 tipos de fogos, que esse mercado ele é monitorado e regulamentado pelo Exército, porque envolve pólvora e tal, né? E ali tem uma questão mais ampla, mais complexa, que é o uso da pólvora e o desvio do uso da pólvora. A gente tem o crime organizado, porque alguma coisa é organizada nesse país, não é tudo desorganizado, pelo menos o crime está organizado, né? Então, esse crime organizado, ele desvia uma parte, sei lá quanto, para a produção de 1000 coisas que eles precisam lá, né? Bom, o que a gente conseguiu num primeiro momento com essa associação era desses 53 fogos, a gente armou até uma reunião, que ia ser uma
um encontro em São José dos Campos, na Imbel, na indústria bélica de São José dos Campos, onde as empresas de produção de fogos levariam os 53 tipos e eles concordavam em eliminar 20. Eu nem sei o que eram os 20, mas eu falei para ele assim, 20 é pouco, tem que ser no mínimo 30. Né? Então, mas por quê? Porque era assim, por exemplo, aqueles que são só de impacto, né? Aquele cai fora. Ele falou assim, não, tudo bem, a gente não produz. Porque, gente, não adianta falar de Campinas, a gente proíbe aqui se Hortolândia vende, se outro lugar vende. Olha, tem o polo de fabricação de fogos, são cidades do sul, cidades de Minas Gerais e poucas em São Paulo. E essas cidades, elas têm, sempre, cada família tem alguém que seu um dedo, que estourou a orelha, que estourou não sei o quê, que não enxerga. Por quê? Porque eles fazem, inclusive, aquelas espadas de fogo, que você já deve ter visto, que é um negócio absurdo. Né? Então, eles concordavam em a gente eliminar os 20. Se eles falarem 20, a gente já podia 30, saía 25. É um avanço? É um avanço. Não funcionou. Sabe por que não funcionou? Porque nós não nos organizamos. Porque daí perguntaram, um pessoal de São Paulo, falou assim, ué, quem te deu o direito de falar por nós? Eu falei, realmente, eu não sou só de Campinas, não tenho nada. Pois é, então, nós temos que ver como nós vamos eleger quem vai nos representar para ir lá. Moral da história, eles sentiram que a gente estava enfraquecido. Quando a gente chega numa batalha enfraquecido, já com cara de que vai perder, nós já estamos derrotados por antecipação. Né? Então, ao invés de fortalecer o movimento, da gente fazer, eu não estou falando que eu deveria ir, mas a gente poderia, peraí, nós vamos conversar, vai lá que a gente já vê. Sentamos nós, olha, quem que vai, como é que é, o que nós queremos. Mas se a gente tivesse tirado os 20, os morteiros não existiriam mais. Né? Campinas, vocês sabem que futebol proíbe fogos. Ah, mas tem no estádio. Não, não é dentro do estádio, é atrás do estádio. Atrás. A polícia militar sabe? Sabe. Mas não quer brigar com a torcida organizada. Porque o próprio clube paga para eles terem os fogos. Porque o clube precisa, quando vai com a torcida organizada, enfim. Tem uma série de coisas que a gente precisaria mudar com a conscientização. Eu acho assim, tudo na vida é conscientização. O senhor muito bem lembrou da gente fazer uma campanha nas escolas. Foi o que eu tinha falado, a gente tem que ensinar os mais novos, a gente tem que conscientizar para a gente melhorar o mundo. Se a gente não fizer isso, eu não vejo muita alternativa. Não é que eu tenho descrédito, não. Estou com 66 anos, estou indo para 67 e eu estou com o tempo está acabando. Meu tempo está diminuindo e se eu não conseguir fazer alguma coisa de boa já, vai ser mais complicado depois. Minha balança está pesada de um lado, eu tenho que ter coisa boa do outro lado aí para chegar lá e explicar direitinho. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa retomar isso dentro de uma perspectiva mais nacional. Então, já que o presidente está aqui, nosso presidente Rossini, que deputado federal poderia tentar abraçar essa nossa causa para conversar com essa associação e aí a coisa ser mais em cima, porque daí não é Campinas, o Lino que está falando, o Lino da campanha, a campanha nasceu por aqui, se vai para Brasília, se isso a gente consegue conversar, se um deputado ou outras lideranças assumirem essa questão e conversar com a associação de novo, olha, nem que eles digam assim, não vai ter 20 mais, nós vamos eliminar 15. Gente, elimina 15 agora e ano que vem a gente pede mais 5. Vamos fazendo uma parte. O mundo, quando a gente vai para São Paulo, a gente não sai de Campinas e caiu em São Paulo. Você passa Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cotia, não sei o que, chega em São Paulo. É um processo. Se não entendermos que a vida é um processo, a gente não chega. Né? Então, tem mais para falar? Acabou? Acabou. Bom, da minha parte, acho que era isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos inteiramente à disposição. Presidente, eu sempre faço questão de falar do Legislativo, porque o Legislativo é o espaço da cidade. Tenho certeza que se a gente quiser... Eu venho aqui, vejo manifestação aqui na Câmara Municipal, gente, é contra, a favor, com faixa, com briga, com palavrão, com tudo. Então, é um espaço democrático de verdade. Isso sim. Não estou defendendo quem faça o que... Todo mundo tem direito a falar. Se ele falou que não deve, que seja punido por aquilo. Né? Mas, de qualquer forma, assim, é um espaço que a gente pode chegar e pode se sentir incluído. Né? E
eu estou aqui desde que era presidente Geraldo César Bassoli César, isso aí era 1978, 79, né? E de lá para cá eu comecei a aprender a respeitar os políticos, porque os que se elegem, eles representam parcelas da cidade. Então temos aí professores, advogados, camelôs, tem de tudo. E a cidade precisa ter essa representatividade mesmo, né? Eu acho bonito. Quem se candidata, quem luta, quem quer lutar pela cidade, eu acho muito bonito. E a causa animal de Campinas, a gente tem pessoas muito boas que lutam por isso também, né? Muito obrigado aí. E se vocês deixarem, eu fico falando a noite inteira aqui, tá bom? Presente. Gente, alguém quer falar antes que o Rossini, para ficar meio que a última fala? Fica à vontade. Essas leis são municipais. Nós temos Em São Paulo, ano passado, me chamou a atenção, porque, como eu já falei, eu tenho uma calopsita que nasceu com esse problema. Eu não tenho campainha, eu não tenho interfone, eu não tenho uma série de coisas que ela tem convulsão, por conta do barulho. Eu queria saber se essas leis são municipais, né? Porque em São Paulo, no ano passado... Gostaria de saber se essas leis são municipais, né? Porque o ano passado me chamou a atenção na virada do ano, porque assim como vocês, eu também tenho um animal que tem convulsões, que é uma calopsita, apesar de ser um passarinho, é um ser humano, né? Sim. E eu não tenho mais campainha, não tenho mais interfone, não tenho uma série de coisas que causem barulho, porque o Bob convulsiona. E me chama a atenção, porque o ano passado eu sempre fico atenta na virada do ano. E em São Paulo, na capital, acho que era na Paulista, chamou-se a atenção do fato de não terem os fogos com estampido. Eu falei, nossa, que grandiosidade, consegui um avanço, né? Não tem. Então, eu achei que era do estado de São Paulo já como um todo, né? Então, e agora eu estou vendo que a gente está pleiteando por isso. Então, a minha dúvida era, são leis municipais, cada cidade responde por si. Eu respondo. Olha, tem uma lei estadual que proíbe a soltura, mas não proíbe a comercialização, não proíbe a existência dos fogos. Campinas tem essa lei que proíbe a comercialização, foi Magalhães Teixeira que fez isso, e que proíbe a comercialização e agora, no tempo do Jonas, que proíbe a soltura também, outra reforçando. Mas, então, são leis que complementam outras leis. O problema de uma lei é que se a lei não pega, que se não tiver a consciência da necessidade dessa lei, ela não pega. Vou lembrar só a lei do cigarro. Não vai pegar a lei do cigarro que não pode fumar dentro de bar, aquela história. Pegou. Por que pegou? Porque a consciência é nesse sentido. Então, a gente está procurando, com essa campanha de agora, criar a consciência da necessidade de não ter fogos com estampido. A Austrália não tem fogos com estampido no país inteiro, só com luzes. Então, você vê aquela coisa linda. O Canadá, uma região mais a francesa, ali do oeste, eles também já proíbem lá, né? Então, a gente já tem movimentos no mundo nesse sentido, né? Então, a gente só precisa começar a acelerar esse processo. Só um comentário também. Nós temos uma lei municipal em Campinas, que é reforçada por uma lei do Estado de São Paulo. Então, quem fez a lei do Estado de São Paulo foi o deputado Bruno Ganin, que entrou em contato comigo, e ele manifestou o seu apoio à campanha e tal, e agora ele é deputado federal, né? E a mãe dele é estadual. Então, teve outros políticos que nós entramos em contato, mas que não deram retorno, inclusive o Paulo Búfalo, que fez a lei aqui de Campinas. Também estamos em contato com Jonas Donizete, que foi na lei, quando ele era prefeito, que foi sancionado. Na verdade, a lei que proíbe a comercialização foi do Jonas quando ele era vereador. Entendi. E depois, quando prefeito, ele sancionou a lei que proíbe a soltura com estampido. Bom, só para encerrar rapidamente, passar para o Rossini, que a gente quer ouvir ele, a gente, de certa forma, nós nem começamos, nós estamos começando a campanha hoje. E com todas as fragilidades de uma coisa iniciada pela sociedade civil. Mas nós já estamos chamando a atenção
de alguns políticos. Então, eu acho isso bem bacana. Esse apoio do Dário Saad achei muito inspiradora e motivadora. O apoio aqui do Rossini também, como o Flávio falou, assim, prontamente já abriu espaço aqui para a gente, porque nós temos contatos com outros servidores públicos do Executivo que a gente não tem o mesmo entusiasmo, vamos falar assim, em retornar. Então, assim, a gente está muito contente com o Dário, com o Rossini e com outros contatos que nós estamos tendo de outros políticos a nível estadual e federal. E nós temos algumas pessoas que a gente tem contato em outros países que também gostaram muito da proposta e pode ser que a gente comece a pipocar em outros países também. Então, a gente começou. Então, é aquilo que eu falei, não precisamos de fé, porque a coisa vai caminhar, né? Rossini, querido, palavra sua e vamos ver aí se você traz novas ânimos para todos nós. Primeiro, eu queria dizer da minha alegria de participar desse momento, né? Eu acho que tudo que eu ouvi aqui soaram como música para os meus ouvidos. Desde a poesia lida pela sua filha, né? Coisa fantástica, maravilhosa, né? Nossa, que emoção, né? A gente poder meditar aí com essa palavra suave e macia da Nádia. E aí depois o filme que a Suzy apresentou, acho que a gente já estava sensibilizado por isso tudo, mas fantástico. Eu acho que não só o conteúdo que vocês trouxe aqui, mas eu acho que esse filme também é bastante simbólico e impacta, né? A gente precisava fazer esse filme, eu até, depois vamos conversar, viu? Para a gente ver se a TV Câmara, né, de poder ir veiculando, eu não sei se ele é de livre domínio público e tal, né? Para a gente, na programação da TV Câmara, né, a gente poder divulgar em momentos e tal. Eu sei que você já participou de eventos também, né, aqui, vários sobre o tema do Terra. Foi música também, eu ouvi o Flávio falar que defender a política, né, e defender os políticos. Também soou bem. Depois eu posso fazer um verso para todo mundo encerrar? Claro, com uma alegria. E quero dizer assim como o Flávio falou, olha, que tem políticos, que tem causa, bandeira, conteúdo, nós temos aqui uma candidata também, pré-candidata, Angélica, né, que está nesse rol, né, que tem uma causa, um tema aí como militante da causa animal também, que está se apresentando, né? Então, nós temos muita gente boa, né? Você falou que você perguntou para tua mãe... Você sabe, tudo que eu fiz na minha vida, enquanto meu pai era vivo, eu pedi a bênção para ele, assim, de pai, né? Pedi conselho, orientação. Eu sou de São Paulo, da freguesia do Ó, vim para Campinas com a CPFL, era gerente de departamento na CPFL, enfim, quando fui sair candidato a primeira vez a vereador. Aí eu fui para São Paulo e falei, pai, vou sair candidato a vereador em Campinas, né? O que você acha? Primeira preocupação de um pai, olha só, ele falou, mas não vai te prejudicar na empresa, meu filho, né? Era estatal, empresa pública, na época eu era do PMDB, o governo era do PMDB. Eu falei, não, pelo contrário, eles estão até me incentivando. Ele falou, então, você quer ser político? Só vou te pedir uma coisa. Eu nunca quero ouvir falar mal de você, né? Muito bem. Não é fácil, mas esse nunca... É difícil... política que alguém não fale mal, né? Mas eu entendi a mensagem dele, né? Então, isso eu procuro honrar sempre. Às vezes você toma decisões que agrada um, desagrada outro, né? E às vezes na política você tem que ter lado, tem que ter posição. Eu acho que você tem que ter argumentação para defender a tua posição, né? E a gente, toda decisão, pelo menos na minha ótica, eu tento defender o interesse da maioria. Eu fui o autor da lei do pancadão, né, que conteve o crescimento de um fenômeno que era o inferno, né, aqueles carros que paravam com aquele som alto. E eu, até hoje ainda sofro crítica. Para alguns dizendo que eu sou contra a cultura da periferia. Sabe que cultura é essa? Não tenho nada contra o funk, punk, né?
O que a gente não pode é deixar, sob essa justificativa, sem infernizar a vida de alguém, né, com excesso de barulho. Então, essa questão de ruído, e você falou, nós vivemos numa cidade ruidosa. Campinas, se a gente for medir o nível de decibéis aí ao longo do dia, no centro, a gente vai ficar enlouquecido. Nós vivemos numa cidade ruidosa, barulhenta. E as consequências estão aí. As pessoas estão ficando estressadas, depressivas, doentes, né? E quem tem hipersensibilidade, então, quanto sofre nesse meio? E aí, nesses picos de fogos, então a coisa fica muito mais difícil, né, para essas pessoas que sofrem isso. Mas, voltando aqui à causa, vocês citaram dois. O Jonas, eu fui vereador com ele, foi em 93, quando ele apresentou um projeto de lei proibindo a comercialização de fogos de artifício na cidade. O Magalhães Teixeira era prefeito, a gente aprovou na Câmara e o Magalhães sancionou. E eu lembro que a gente fez uma discussão na época e veio o representante de fábrica de fogos, o cara tinha um depósito aqui perto de Hortolândia mesmo, do lado do presídio. Eu não sei o que, chama Garcia Fogos. Ele, rapaz, sabe que uns anos depois eu encontrei com ele perdeu uma perna. Ele foi montar uma bateria lá, tal, explodiu, né? Enfim, Deus o proteja sempre. Mas ele veio defender o comércio dele na época, né? Mas a gente conseguiu avançar. Eu acho que o Jonas, a gente poderia falar com ele, toparia levar essa bandeira para a Câmara Federal. Ótimo. Né? Eu acredito nisso, vou levar essa mensagem para ele, porque ele fez aqui, muito obrigado, quando foi vereador, né? Depois, essa lei que proíbe o fogos, porque comercializar está proibido, mas o cara compra lá fora e solta aqui, né? Então, a lei que proíbe o fogos com estampido é de autoria do vereador Paulo Búfalo e foi sancionada pelo Jonas como prefeito, né? Então, eu acho que ele é sensível à causa. E se a gente conseguir, a partir dessa ação que nasce aqui em Campinas, talvez não seja a única, mas eu acho que mais organizada é aqui, a gente talvez consiga, sim, levar para o Congresso Nacional e, de repente, transformar isso, né? Nada começou grande, sempre é alguém que inicia essas coisas. Eu acho que a gente pode buscar quem podem ser nossos aliados nisso. E aí fazer esse trabalho coletivo, cada um, talvez muitos daqui conheçam, tenham ligação, acesso com outros, mas começar a fazer esse trabalho de buscar aliados para essa causa, aliados políticos, né? Eu acho que a gente pode fazer disso uma realidade. Quem gosta de política aqui? Hoje eu falo, sabe por que eu falo isso? Política ou de político? Por consequência, né? Mas sabe que hoje nós somos convidados, teve uma escola aqui de Campinas, lá do Parque São Jorge, chama Rita de Cássia, mandou uma carta para os vereadores para um bate-papo, uma roda de conversa com os alunos. Muito legal, um professor de geografia, numa aula de cidadania, fomos em 6 vereadores, ele ficou até surpreso, eu fui também. E a gente estava lá e ele preparou os alunos, eles fizeram várias perguntas, encaminharam cartas com demandas, né? O professor orientando os alunos, assim, todas as cartas até num padrão, como se eles estivessem fazendo uma petição, um requerimento, né, de alguma demanda que eles achavam que era boa ali para a sua região. Tá? Muito legal, um processo educativo bastante interessante, né? Mas eu sempre, para brincar, eu costumo fazer essa pergunta. Quem gosta de política? Né? Ninguém levantou a mão, né? Apesar da gente estar ali numa atividade refletindo sobre política. E aí eu quero lembrar uma frase de Platão. Platão viveu nos anos 400 antes de Cristo. E já naquela época, Platão falava uma coisa. Sabe a pior coisa que pode acontecer para quem não gosta de política? Ser governado por quem gosta. Então, mesmo que a gente não goste e não queira, a política vai estar sempre na nossa vida. Então, se a gente se interessar, se envolver, né, for mais exigente, crítico, a gente vai ajudar a melhorar a qualidade dos políticos também. E eu acho que dessa mobilização também surgirão novos políticos, né? Eu acho que é um processo sempre de
melhoria contínua de qualidade em todas as áreas, né? Também no processo político a gente pode fazer isso. Bem, falei demais. Parabéns. Eu já falei demais. Uma vez eu fui participando de um evento, e aí um político mineiro, agora eu vou falar aqui só para brincar e para a gente encerrar com uma poesia aqui que já deve estar, né? Ele falou assim, ó: eu falei de pé para ser visto, falei alto para ser ouvido e falei pouco para ser aplaudido. Gente, nós vamos encerrando, então, nós programamos o seguinte, nós vamos ouvir a poesia da Soninha, e depois nós vamos fazer uma foto, ao som da uma primeira foto geral, ali do lado do banner das bandeiras do Brasil, de Campinas e do estado de São Paulo. Alguém quer se manifestar? Fique à vontade. Antes da poesia? Sim, mas alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Tem meia hora para decidir. A gente tem tempo ainda, né? Bom, então vamos para... Espera só um pouquinho. Um minutinho só, deixa eu chegar o microfone. Obrigada. A minha irmã aposentou recentemente, a Adriana Robaldi é apaixonada por dogs, pets, etc. A família inteira não teve filhos. E agora ela já pega gatinho na rua e faz a castragem, né, para não ter os filhotes para proliferarem. Então, eu estou apaixonada pelo trabalho da minha irmã, ela fazendo o serviço dela. Mas a proposta de trazer esse encerramento com uma poesia que me permeia desde minha juventude, hoje está acumulada em 7.2, eu gostaria que todos nós, nesse momento, também, aproveitando a Nádia aqui, que fez tão lindamente a meditação, podem relaxar, ficarem aí nos seus pensamentos. Vou trazer a poesia que eu me apropriei como sendo minha agora. E todos podem repetir, até musicalmente, como Rossini falou. A vida... Pode repetir. A vida é o olhar da criança. A fé da esperança. A saudade. Recentemente perdi meu esposo, mas tudo bem. De alguém. É o céu colorido. O pão repartido. E a força do bem. Vou falar rápido? A vida é o olhar da criança, a fé na esperança, a saudade de alguém. É o céu colorido, o pão repartido e a força do bem. Esse verso trouxe lá da minha juventude, meus 17 anos, mais ou menos, e eu me apropriei dele, porque é perfeito para a gente trazer essa cultura de paz. Parabéns ao professor Lino e ao Flávio, que eu conheço pela TV, e ao Rossini também. E agradeço também de ter participado de tantas explicações maravilhosas. Obrigada. Gente, o símbolo da campanha, nós temos dois, que é o coração, porque é o brilho com amor, e aquele símbolo da enfermeira que tinha nos hospitais antigamente, né, fazendo o símbolo do silêncio. Então, quando a gente for tirar uma foto, daí cada um escolhe o seu, ou faz o coração, ou faz o silêncio, tá bom? Eu vou colocar uma música para ficar de fundo enquanto a gente se organiza para tirar a foto. E não esqueçam do oral da noite dos nossos irmãos do Sul, que estão passando as necessidades lá com a enchente.
De pé? Não, eu acho que sentadinho a foto fica melhor, não fica? A gente sentar aqui e bota o banner no fundo. Acho que é mais fácil sair todo mundo. Ah, tá bom. Pode ser. Entendeu? Ó, tirar a foto daqui é melhor? Eu acho que sim. E aí a gente faz assim. Que daí aparece todo mundo, né? Senão vai ficar... Senta, pode juntar mais pertinho. Ah, é. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
TV Câmara, Campinas.